boa noite. Boa noite. Senador José Agripino, presidente do DEM, se torna réu no Supremo. Ele é acusado de corrupção na construção de um estádio para a Copa de 2014. Tribunal Regional julgará recurso de Lula no dia 24 de janeiro. O ex-presidente foi condenado por Sérgio Moro no caso do triplex em Guarujá. Temer mantém pressão, mas admite votar na reforma da Previdência no ano que vem. As negociações com deputados ainda não garantem os votos necessários. Vereadores paulistanos aprovam o nome de Marisa Letícia Lula da Silva para uma rua. Mas o local original, num bairro rico, foi trocado pela periferia da Zona Sul. Assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil dobraram nos últimos 15 anos. Negros e pobres são a maioria das vítimas. Alagoas tem o pior índice e São Paulo o melhor. O comércio de ambulantes nos trens urbanos de São Paulo desafia qualquer proibição. Alimentos são os itens mais vendidos, mas a oferta é grande e diversificada. O Jornal da Gazeta está no ar. Em São Paulo, vendedores ambulantes circulam pelos trens com todo tipo de produto. A proibição da venda não evita que os vagões fiquem cheios dos chamados marreteiros. O homem sentado com pacotes de salgadinho vai embarcar no trem, assim como esta mulher com sacolas. Eles aguardam pelos vagões da linha Rubi da CPTM. São muitos ambulantes. A propaganda parece ser a alma desse negócio barulhento. Os alimentos são de longe os produtos mais comuns. Pururuca de 1, pururuca de 2. Batata, crocante, 1 é 2, 3 é 5. Prestígio e choquito da Nestlé só R$1. Kit Kat da Nestlé é 2. Mas também há itens inusitados, como carteiras. Só vou trazer hoje aqui na promoção carteiras porta-documento em couro sintético. A carteira ela contém 9 compartimentos. Muitos vendedores oferecem desconto. Eu estava vendendo por 10, mas para quem se interessar quiser levar, vai levar por R$5. Populares por aqui também são os carregadores para celular e eletrônicos. Fone da Sony, Samsung, LG, Motorola, JBL, Philips. O comércio dentro dos trens é proibido e o aviso sonoro alerta os passageiros. A CPTM informa: pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive estas ações. Os funcionários da CPTM são os responsáveis por fazer rondas e impedir a presença dos ambulantes. Durante o período em que a gente ficou dentro dos vagões, nós não vimos nenhuma mercadoria sendo apreendida, mesmo na presença desses seguranças. O que acontece é que esses agentes acabam advertindo os ambulantes, mas os vendedores trocam de vagão, entram em outros trens e continuam vendendo os produtos livremente. O aumento do desemprego e os consumidores indo às compras de Natal podem ajudar a entender a massificação desse tipo de comércio, que também chama a atenção no metrô e nos ônibus. Eles estão trabalhando, né, para ganhar o dinheirinho deles, e às vezes as crianças estão com fome, aí acaba nós comprando, mas às vezes é chato também quando nós não tem dinheiro. Aí as crianças ficam de olho. No caso dos produtos eletrônicos, a origem é quase sempre duvidosa. Eu jamais vou ver o vendedor, eu acho, novo, sabe? Aí não acho que não tem como trocar e também porque não é de marca, né? O assunto divide a opinião dos passageiros. Eu não acho que é uma má coisa, não. Eu acho que é assim, eles estão trabalhando, né? Não estão roubando. Pior se estivesse roubando. Atrapalha demais. A gente quer descansar, vem do trabalho e tem que descansar um pouco, né? Então eles ficam batendo na gente, pisoteando, então fica difícil, né, a viagem. A CPTM afirma que equipes de segurança fazem rondas nos trens e estações para coibir o comércio ambulante, que é uma infração administrativa. A sanção é retirar o passageiro do sistema e apreender a mercadoria que está sendo vendida. De acordo com a companhia, de janeiro a outubro de 2017 foram apreendidos mais de 1,5 milhão de itens. Em desdobramento da Lava Jato, o presidente do DEM, Agripino Maia, se tornou réu no Supremo Tribunal Federal. O senador é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agripino Maia teria recebido na conta pessoal mais de R$654 mil entre 2012 e 2014 da construtora OAS.
A pedido do senador, a empreiteira também teria doado R$250 mil ao DEM em troca de favores de Agrippino. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o presidente do DEM teria ajudado a OAS a destravar repasses do BNDES para construir a Arena das Dunas, estádio para a Copa do Mundo em Natal. Segundo a investigação, o recebimento das vantagens ilícitas se deu tanto por meio de doações eleitorais oficiais, que foram direcionadas ao diretório, como por meio de repasses em espécie e também por contas de familiares de Agrippino Maia. A investigação se baseou no resultado da análise de mensagens de texto extraídas do celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, bem como nas informações colhidas na delação premiada do doleiro Alberto Youssef. O senador Agrippino Maia nega as acusações e diz que a denúncia não mostra nenhum indício de recebimento de propina. O deputado Carlos Marum, do PMDB, apresentou o relatório final da CPI da JBS Friboi, em que pediu o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O relator Carlos Marum pede o indiciamento do ex-procurador-geral por prevaricação, abuso de autoridade e incitação à subversão da ordem política, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. O deputado pede ainda o indiciamento de Eduardo Pelela, ex-chefe de gabinete de Janot. Carlos Marum é fiel aliado de Temer e é da tropa de choque do presidente na Câmara. Na quinta-feira, ele assume a articulação política do Planalto, no lugar de Antônio Embaçaí, do PSDB. Marum se tornou conhecido ao fazer em várias ocasiões a defesa pública do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e de criticar Janot pelo fato do ex-procurador apresentar 2 denúncias contra Temer. Para o relator, Janot trabalhou pela queda do presidente da República. É óbvio que um procurador-geral da República, para fazer uma denúncia contra o presidente da República, tem que ter cautela. Pode até fazer, mas tem que ter cautela, porque as consequências são imensas. Ele não teve essa cautela. Agora o relatório de Marum deve ser votado amanhã pela CPI. Depois, o texto segue para a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge pode ou não acatar as sugestões. Além de Janot, também é alvo de Carlos Marum o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo e responsável por homologar a delação dos irmãos Batista. Sem citar o nome do ministro, o deputado pede que a Polícia Federal investigue a atuação de Ricardo Sound, da JBS Friboi. Ele quer apuração sobre visitas do Executivo a senadores entre 2014 e 2016, para pedir apoio dos parlamentares a pretendentes a ocupar a vaga no STF. A solicitação tem a ver com o boato de que, quando foi indicado pela presidente Dilma, Fachin teria pedido ajuda do empresário Joesley Batista para viabilizar a indicação ao Supremo. O ministro nega. No relatório, Marum também pede a anulação de provas que ele considera ilegais, fornecidas por Joesley, entre as quais as conversas gravadas por ele com o presidente Michel Temer no porão do Palácio do Jaburu e com Aécio Neves, do PSDB. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, diz que vai ao STF contra a decisão de Marum pedir o indiciamento de Janot. Representarei na Procuradoria-Geral da República contra o senhor Carlos Marum e contra os membros da CPI pelo mesmo constrangimento ilegal. Aqueles que querem ver a impunidade triunfar não passarão. No Mato Grosso do Sul, a base eleitoral de Marum, ele é acusado de improbidade administrativa quando era presidente da Agência de Habitação Popular. O valor estimado de lesão ao erário público é de R$16.600.000. O futuro articulador político de Temer nega a acusação. E a quebra do sigilo telefônico de Ricardo Saldi, ex-executivo da JBS, revelou que ele fez 5 ligações para telefones celulares da vice-presidência da República ao longo de 2016, período em que o cargo de vice era ocupado por Michel Temer.
Uma dessas ligações foi feita no dia 11 de maio de 2016, na véspera da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. A quebra de sigilo de saúde, que a revista Época teve acesso, está em poder da CPI da JBS e tem mais de 20 mil ligações feitas ou recebidas por Saúde e Joesley Batista por quase 2 anos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o relatório final da CPI da JBS Friboi. Às vésperas de assumir o posto de ministro, Carlos Marum, o novo coordenador político do governo de Michel Temer, concluiu o relatório final da CPI da JBS. O texto revela que a CPI teve 2 objetivos: inocentar o presidente da República e avacalhar o já achincalhado Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Marum sustenta que Temer, seu novo chefe, é uma imaculada criatura que sofreu acusações infundadas de Rodrigo Janot, um ex-procurador-geral que se juntou a criminosos para derrubar o presidente. Marum enaltece o investigado e sugere o indiciamento de investigadores e delatores. Seu relatório é inútil e ofensivo. O texto é inútil porque as esquisitices que aponta já são conhecidas. Há inquéritos e processos em andamento. A imunidade concedida à turma da JBS já foi revogada. Os delatores estão em cana. O relatório é ofensivo porque desmerece a inteligência da plateia ao ignorar 3 fatos. 1. A voz de Temer soou no grampo do Jaburu. 2. O presidente indicou um preposto a Joesley Batista. 3. Seu indicado recebeu uma mala da JBS com propina de R$500 mil. Moral da história: em terra de cego, quem não tem olhos para dizer numa CPI que o rei está nu, vira ministro de Estado. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândoli entrevista José Gustavo Fávora Barbosa Silva, porta-voz da Rede Sustentabilidade, sobre as eleições do ano que vem. O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro uma nova prisão de Regis Fichtner, ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral, do PMDB. Ele foi solto 2 semanas depois de ser preso na Operação Cefini, em novembro. Para os procuradores, Fichtner usou a liberdade para impedir o avanço das investigações contra ele, tentando apagar provas importantes. O habeas corpus e o recurso do Ministério Público contra a soltura serão julgados pela primeira turma do tribunal amanhã. O tempo hoje em São Paulo fechou e a temperatura não subiu. A máxima ficou em torno dos 20 graus e a noite promete ser mais fria. E será que volta a esquentar amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O tempo fica firme no centro-sul do país por causa da atuação de uma massa de ar seco. Com isso, a chuva fica concentrada na metade norte, principalmente nessas áreas mais escuras que pegam ainda parte do estado da Bahia, Minas, Goiás, Tocantins, leste do Mato Grosso e do Pará. Essas áreas seguem com muita umidade e pode chover forte amanhã por lá. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, calorão em torno dos 34 graus com tempo firme e ensolarado. Já em Vitória, no Espírito Santo e na capital fluminense, máximas em torno dos 26 graus com chuvas a qualquer hora. E em Salvador, pode chuviscar de manhã, mas à tarde o sol brilha forte e faz até 31 graus nesta quarta-feira. Aqui em São Paulo, as temperaturas sobem mais em relação a hoje, inclusive aqui na capital. O dia começa com temperaturas mais amenas, muita nebulosidade e até névoa no litoral, no sul do estado e na faixa leste. Mas ainda no decorrer da manhã, o tempo abre e as temperaturas disparam. Só há chance de chuvas isoladas no norte e no oeste do estado. A máxima vai aos 31 graus em São Carlos e em São José do Rio Preto e aos 32 graus na cidade de Araraquara. Mais ao leste paulista faz até 29 graus em São José dos Campos, em Sorocaba e aos 30 graus em Campinas. Para a Grande São Paulo, olha como vai esquentar nesses próximos dias. Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde já de 28 graus por aqui. Na quinta faz até 30 graus à tarde e esquenta mais ainda na sexta-feira, com máxima prevista em torno dos 32 graus, sem expectativas de chuvas por aqui. Foi aberta em São Paulo a exposição de presépios do Santuário de São Francisco, que comemora 370 anos de fundação. O público pode ver 30 obras de várias partes do mundo
feitas com diversos materiais. Parafusos, molas e até uma boca de fogão são usados para contar uma história antiga. A interpretação de diferentes artistas de vários lugares do mundo sobre um acontecimento único, o nascimento de Jesus. Tantos lugares para ele nascer, em castelos, né? Ele nasceu na manjedoura, dando exemplo para todos nós, né? Que é a simplicidade, a felicidade está no coração, não está no lugar. A Graciane tirou foto de cada um deles e vai mandar para a mãe, que mora no Pará. O de papel eu achei mais bonito, porque com os detalhes, eles fizeram uns detalhes assim. Tem presépios feitos de pedra, papel e até madeira. A exposição já acontece há 28 anos e atrai muitos fiéis para o centro da cidade. Pelo menos 30 conjuntos de presépios de mais de 20 países como Itália, Alemanha e Angola estão expostos. Ver a ideia de cada país expressando a mesma ideia, né? A mesma crença, é bem legal isso daí. Estou encantada com a preciosidade de detalhes, a riqueza, né, de informação, a expressão também. Esse ano, o Convento e Santuário São Francisco comemora 370 anos de sua fundação e por isso a exposição está mais especial. São Francisco de Assis foi o primeiro a montar um presépio nos moldes que conhecemos hoje. São Francisco então queria sentir esse grande mistério de um Deus, né, que deixa a sua divindade e na sua divindade assume nossa humanidade. Então Deus que se faz pequeno, humilde, bebê, num coxo, numa estrebaria, numa manjedoura, né? Uma das obras em destaque é a reprodução da cidade de Assis, na Itália. Com 43 peças feitas de argila e resina, a obra retrata a cidade onde o santo viveu. A família sagrada, o menino Jesus, os 3 reis magos e os animais estão presentes em todas as obras. São mais de 300 peças que fazem parte do acervo franciscano. Para o artista plástico Rafael Herrera, que foi o responsável por montar a exposição, a fé se encontra em todos os trabalhos. Essa época do ano é o encerramento de um ciclo, tá? E eu vejo a reação das pessoas. Quando elas chegam aqui, elas se esquecem os problemas, as dificuldades que passaram durante o ano todo, né? E eu vejo que a fé ela se sobrepõe. A exposição fica no Santuário do Largo São Francisco, no centro de São Paulo, até o dia 7 de janeiro. E é aberta de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde e no domingo, das 8 da manhã até a 1. A entrada é de graça. Um estudo feito pela Fundação Abrinq com dados de vários órgãos federais apontou que o número de assassinatos de crianças e adolescentes aqui no Brasil dobrou nos últimos 15 anos e chegou a 30 homicídios por dia. De acordo com a Fundação Abrinq, em 1990 o Brasil tinha 5.000 assassinatos de crianças e adolescentes com até 19 anos. Em 2015, esse número saltou para 10.900 mortes por ano. O indicador aponta que a cada 6 homicídios registrados no Brasil, ao menos um é de jovem com até 19 anos. São pelo menos 30 assassinatos de crianças e adolescentes por dia no Brasil, o que dá uma média de uma morte a cada 48 minutos, segundo o estudo. A maioria das vítimas é de negros e pobres em situação de risco e vulnerabilidade social. O estado com maior percentual de crimes contra adolescentes para cada grupo de 100.000 habitantes é Alagoas, que até 2015 registrou 36 homicídios a cada 100.000 pessoas, seguido pelo Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Ceará, com 31 crimes por 100.000. São Paulo aparece com o menor percentual de mortes de crianças e adolescentes, com 7,2 crimes a cada grupo de 100.000 pessoas, seguido por Santa Catarina, Acre e Mato Grosso do Sul e Piauí, que tem 12 homicídios de jovens de até 19 anos para cada 100.000 habitantes. Segundo a Fundação Abrinq, esses números deixam o país cada vez mais distante da Agenda 2030, um acordo de objetivos de desenvolvimento sustentável assumido na Organização das Nações Unidas, a ONU, por 193 países, inclusive o Brasil. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, vai julgar o recurso do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá, no dia 24 de janeiro.
O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em 9 anos e 6 meses de prisão. Lula é acusado de ser o real proprietário do imóvel. Para o Ministério Público, a entrega do triplex em Guarujá seria propina da OAS ao ex-presidente em troca de favores na Petrobras. A decisão do TRF definirá se Lula pode ou não ser candidato nas eleições de 2018. Se a condenação for mantida, o petista fica inelegível e o cenário eleitoral pode ter alteração. Lula nega as acusações. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Na convenção do PSDB, dia 9, sábado, Fernando Henrique Cardoso, do alto da sua sabedoria, disse que prefere vencer Lula nas urnas do que vê-lo preso. O erro de português é dele, não é meu. O correto seria prefere vencê-lo nas urnas a vê-lo preso. Fernando Henrique não preso. Faltou essa aula de português, digamos. Do lado dele, o Geraldo Alckmin disse que o Lula voltaria a ser naquele... Existe uma espécie de fervor para que o Lula dispute a eleição, seja para vencer, seja para vencê-lo. Olha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre acaba de jogar uma água fria nos desejos de todos os políticos, de todos os partidos que querem ou ver Lula preso ou vencer Lula nas urnas. Para ser candidato, o Lula tem que ser aprovado pela lei da ficha limpa, ou seja, ele não pode ser condenado em segunda instância. Isso não tem nada a ver com prisão. Então, Gilmar Mendes pode soltá-lo se ele for mandar preso, se o juiz mandar prendê-lo, mas não tem condições de enfrentar a lei da ficha limpa. Quem é que vai enfrentar a lei da ficha limpa? Pode ser até que esses 100 bandidos no Senado e da Câmara dos Deputados resolvam, digamos, acabar com a lei da ficha limpa ou transferir, como querem, essa questão da prisão depois da segunda instância para a terceira instância. Mas vai ser difícil encontrar apoio numa sociedade que já está enojada desse tipo de acordo e de jogada política. A verdade é que o Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de cadeia e vai ser julgado na segunda instância no dia 24 de janeiro. Ali sim, se ele for absolvido pelo tribunal, aí, quem sabe, ele pode ser candidato em outubro e novembro. Se for condenado, adeus eleição. E aí adeus também a muita gente que está jogando o seu futuro e os seus planos e ambições nessa cartada do Lula candidato. Olha, o Lula passou pelo Rio no fim de semana e foi um vexame. Ele só juntou 100, 200 pessoas e no seu desafio na Compérgia Lava Jato, aí o vexame foi total porque não tinha mesmo quase ninguém. Então não é tão difícil assim vencer o Lula nas urnas. Agora, que diabo de democracia é essa que o desejo de competir numa eleição pode ser maior do que a lei? Na democracia, o império é da lei, não desses políticos que nós temos. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu à Polícia Federal que investigue vazamentos de acordos de delação premiada. Segundo reportagem do jornal O Globo, desde que assumiu o cargo há 3 meses, Dodge já encaminhou à Polícia Federal 5 pedidos de abertura de inquérito para investigar delações que estão em negociação ou já foram fechadas pela Procuradoria e deveriam estar sob sigilo. Dodge afirmou que já ordenou a interrupção de uma das negociações em razão de vazamento. Segundo ela, a questão está sendo tratada com seriedade necessária. Num evento do setor de agronegócio, o presidente Michel Temer voltou a fazer discurso pela reforma da Previdência e disse que quem votar contra a reforma é favorável aos privilégios, mas já admite votar a matéria só no ano que vem. Ainda sem ter o número necessário de, no mínimo, 308 votos para aprovar a reforma na Câmara, o presidente Michel Temer tem dedicado boa parte da agenda para pedir que empresários pressionem deputados. Nesta manhã, ele aproveitou a posse da diretoria executiva da Confederação de Agricultura e Pecuária, CNA, para cobrar parlamentares que se posicionam contra as mudanças. Eu não voto a reforma da Previdência porque ela alcança os servidores públicos
que ganham mais de R$ 5.330, que é o teto da Previdência Social. Quando eu tiver que dar explicações para dizer eu voto contra a Previdência, eu voto a favor daqueles que, no Brasil, lamento dizê-lo, são privilegiados ou utilizam-se de certas demasias do nosso sistema. O presidente defendeu a proposta e chamou de inverdades os argumentos que dizem que ela vai afetar trabalhadores rurais, idosos e deficientes. Em busca de votos, o presidente também intensificou a agenda com partidos que ainda não fecharam a questão. A promessa é de liberar cargos até para parlamentares da base que votaram pelo prosseguimento das denúncias contra Temer. O governo também quer que o Ministério do Planejamento agilize a liberação de emendas parlamentares nas áreas de saúde, saneamento e infraestrutura urbana nos redutos eleitorais de deputados governistas. A proposta de emenda à Constituição com a reforma da Previdência tem que ser votada em 2 turnos no plenário da Câmara para depois seguir para o Senado. A ideia do governo era aprovar a primeira etapa ainda antes do recesso parlamentar, ou seja, na semana que vem. Mas hoje o presidente Michel Temer admitiu que caso o governo perceba que não vai alcançar o número de votos necessários, a nova data será definida em fevereiro. Temer conversou com jornalistas no Palácio do Itamaraty após almoço com o presidente da Macedônia. Mais tarde, no lançamento de um selo que vai premiar empresas do setor agrícola pelas boas práticas de gestão, voltou a defender a votação ainda neste ano, para evitar o calendário eleitoral de 2018. O candidato vai ter que dizer qual é a posição dele em relação à Previdência Social. Ora bem, se é assim, é melhor resolver isto logo. Após a cerimônia, o presidente teve um encontro com dirigentes do comércio e da indústria. E a pauta, mais uma vez, foi a reforma da Previdência. Se não conseguir votar a Previdência, ou se reprovar o sistema previdenciário, é possível que a economia sinta os efeitos negativamente. E sentir efeitos negativamente significa eliminação de postos de trabalho. O presidente Michel Temer fez novos exames urológicos para avaliar a necessidade de viagem a São Paulo. Segundo auxiliares do presidente, só após os novos exames os médicos vão decidir se ele terá que vir ou não à capital paulista para algum novo exame ou procedimento médico. Ontem, o presidente fez exames no posto de saúde da Presidência da República. Em outubro, Temer se submeteu a uma cirurgia na próstata depois de ter sido diagnosticado com uma obstrução urológica. A equipe médica do presidente em Brasília está em contato com o médico do presidente aqui em São Paulo, Miguel Cirugi. Hoje, a Câmara Municipal aprovou o nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva para o viaduto de São Paulo. O local original do projeto era num bairro nobre e foi trocado pela periferia da Zona Sul. Outros 19 projetos de nomes de ruas seguem para a sanção do prefeito João Dória do PSDB. A definição, que antes daria o nome da falecida ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, para uma avenida na Chácara Santo Antônio, agora vai para um viaduto ainda em construção na Zona Sul, que começa na estrada do M. Mirim e termina na Avenida Luiz Guxiquem, nome do ex-deputado federal e ex-ministro do PT, morto em 2013. O texto só foi aprovado após a mudança do local da homenagem pelos vereadores. Um outro projeto de lei, este a ser aprovado em segunda votação, é o da Praça da Sé, que também deve ter o nome alterado para Praça da Sé Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, uma homenagem ao sacerdote que foi arcebispo de São Paulo de 1970 a 1998. Outros 35 textos passam pela primeira discussão. Os bancos vão pagar até R$ 5.000 à vista a poupadores dos planos econômicos. Nos outros casos, os pagamentos vão ser parcelados em até 2 anos e meio. Essa decisão foi acertada num acordo assinado entre representantes do governo, dos bancos e dos clientes. O objetivo é indenizar os clientes pelos prejuízos provocados pelos planos Bresser, Verão e Collor II. Agora, o Supremo Tribunal Federal precisa homologar o acordo que vai valer para quem entrou com a ação na Justiça, seja individual ou coletiva. Mais de 1 milhão de processos podem ser encerrados. Uma pesquisa da ONG Transparência Internacional mostra que mais da metade dos americanos acreditam que o país está mais corrupto depois da posse do presidente Donald Trump em janeiro.
Quase 6 em cada 10 entrevistados consideram que a corrupção aumentou nos primeiros 11 meses da gestão Trump. No início do último ano, no governo Obama, essa era a percepção de 3 em cada 10 entrevistados. A mesma pesquisa mostra que 44% dos entrevistados vê a corrupção como um problema natural na Casa Branca, 8 pontos percentuais mais do que no ano anterior. A pesquisa por telefone foi feita entre outubro e novembro. Autoridades de Gaza afirmam que 2 palestinos morreram em ataque aéreo de Israel. Até agora, pelo menos 4 mortes já foram confirmadas desde o início das ofensivas. Os 2 mortos estavam em uma motocicleta quando foram atingidos pelo bombardeio. O exército de Israel nega ter feito ataque com drone ou outro modelo de bombardeio contra Gaza. O Ministério da Saúde palestino informou que os 2 mortos eram integrantes da Jihad Islâmica. A facção palestina é um dos grupos que tem convocado, desde a última quarta-feira, atos de retaliação depois dos Estados Unidos anunciarem o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Ontem, o sistema antimísseis israelense interceptou um míssil disparado de Gaza. Em seguida, Israel respondeu bombardeando posições do Hamas, que pediu uma resposta palestina imediata aos ataques de Israel. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Se me perguntarem o que é de novo na diplomacia mundial, eu responderei que é o isolamento dos Estados Unidos. Vejamos o Oriente Médio, onde Donald Trump está perdendo de 7-1 para Vladimir Putin. O presidente russo esteve na Síria e deve visitar a Turquia. Também foi recentemente ao Egito. Ele é visto no mundo muçulmano como um parceiro confiável. Enquanto isso, Trump se enroscou ao decidir na semana passada a mudança para a cidade de Jerusalém da embaixada americana em Israel. Vejamos na Europa, onde a chanceler alemã Angela Merkel está costurando com uma dificuldade muito grande uma nova coalizão de governo. Quem ganha espaço entre os europeus é o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele está recebendo hoje em Paris delegações dos 195 países que assinaram há 2 anos o Acordo do Clima. Custa muito caro a meta de não permitir que a temperatura global suba acima de 2 graus centígrados. E é o financiamento desses programas que Macron pautou para a conferência de hoje. Os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Paris. Foram o único país a fazer essa bobagem. Então, do lado de fora, eles ficaram acompanhados de El Salvador e da Síria. Mas esses 2 não quiseram ficar em má companhia e acabaram assinando o texto. Trump está meio queimado até com a primeira-ministra britânica, Theresa May. Lembre-se que ele compartilhou vídeos no grupo inglês de extrema-direita. O Reino Unido é um aliado incondicional dos americanos. Até com os britânicos, Donald Trump conseguiu brigar. A questão não é sobre a loucura ou a incompetência diplomática do presidente americano. É algo muito mais sério. Os Estados Unidos são hoje a única superpotência econômica e militar. Precisam ter diálogo com a comunidade internacional para resolver as crises pendentes e aquelas que poderão aparecer. Mas Donald Trump está isolado. Ele aparenta estar exatamente feliz, como aqueles retardados que não têm a mínima ideia sobre os desastres que poderão provocar pelo caminho. É assim que o mundo gira. Boa noite. O autor do atentado frustrado em Nova York foi indiciado hoje por apoio ao terrorismo. Akayed Ullah, de 27 anos, responderá por posse ilegal de arma e por ameaça terrorista. Ele está preso no hospital de Nova York por causa dos ferimentos no atentado de ontem. As redes de TV CNN e CBS informaram hoje que ele disse que agiu em reação às ações de Israel em Gaza. Essas informações não foram confirmadas. Em interrogatório, a polícia confirmou que Ullah se inspirou nos radicais do Estado Islâmico, mas não tinha qualquer contato com o grupo terrorista. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o projeto político da Rede Sustentabilidade para as eleições de 2018. Entrevisto o administrador público José Gustavo Fávaro Barbosa Silva, porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Eu agradeço sua presença aqui e já faço de início uma observação que a Rede é um partido que em todo o Brasil, no comando nacional, estadual, nos comandos municipais, tem gente muito jovem, todo mundo com menos de 35 anos, bem diferente dos grandes partidos que
tem no comando, nas executivas, pessoas mais velhas e muito mais experientes. Aí a pergunta, a rede entra na guerra eleitoral com desvantagem? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos que nos assistem. A Rede Sustentabilidade é um partido jovem. Nascemos em 2015, fomos registrados em 2015 e temos uma pouca trajetória, mas porém bastante contundente. A Fundação Getúlio Vargas já mostra a gente como o partido que mais combate a corrupção no Brasil, com 4 parlamentares, 4 deputados federais e um senador. E temos essa característica de fazer o que nós chamamos de aliança intergeracional, uma junção entre pessoas mais jovens e pessoas mais experientes. Por exemplo, como porta-vozes nacionais da rede, somos eu e Marina Silva, um homem e uma mulher, um mais jovem e um mais experiente. Isso traz para a gente uma possibilidade um pouco mais de inexperiência na política, mas também um sangue novo, de renovação junto com as pessoas mais velhas, que têm mais experiência e que são muito éticas. Essa abertura, essa troca intergeracional tem uma potência para o Brasil nesse experimento político que é a Rede Sustentabilidade. Agora, tem outra questão também. O que é que exatamente a rede vai apresentar como pauta política para o eleitor, para convencer o eleitor, que tem nomes capacitados para a gestão pública, para manter a economia de forma equilibrada e sustentável, num patamar de resgate no mercado de trabalho, dos postos de trabalho, que é o que todo mundo quer e espera, né? A esperança que não morre é essa. E, ao mesmo tempo, o comprometimento, para mostrar o comprometimento com os projetos sociais e com os direitos, respeito aos direitos fundamentais. Olha, Maria Lídia, a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa democracia. Eu tenho a vantagem de já ter nascido na democracia, eu nasci em 90, vi o Brasil sendo estabilizado economicamente e uma inserção de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Agora nós vivemos um momento de retrocesso de todas essas questões. A Rede Sustentabilidade, junto com a nossa liderança maior, que é a Marina Silva, nossa porta-voz, nós temos a responsabilidade com o país e de trazer um rumo para o país, propor um debate de futuro. Infelizmente, a política perdeu a capacidade de trazer a esperança para as pessoas de como pode ser o nosso Brasil. Nós perdemos praticamente todas as esperanças. E a nossa responsabilidade como atores políticos tem sido de apresentar qual é o caminho. Marina fez isso em 2010, 2014, apresentando um programa de governo para esse Brasil. E a rede tem nomes capacitados para um programa ousado e que tem alta pretensão como esse? Nós temos pessoas que são filiadas à rede e temos pessoas que são conectadas à rede, que contribuem com o nosso programa. A nossa fundação da Rede Sustentabilidade, com a Heloísa Helena, já fez vários debates, por exemplo, na gestão pública, com nomes importantes da gestão pública, na economia, com nomes como o professor Gianetti, o professor Marcos Lisboa. Nós estamos tentando aproximar pessoas que não necessariamente são do nosso partido, mas que dão uma contribuição para o país e que podem ajudar nessa construção teórica e prática do nosso país. Bom, a Marina Silva já foi lançada como pré-candidata à presidência da República. Lá no lançamento ela fez um discurso duro contra a política tradicional, a velha política, ela deixando muito claro que não quer o poder pelo poder, que ela vê política como um compromisso de prestação de serviço para a população brasileira. Mas o que é que efetivamente diferencia Marina Silva dos demais pré-candidatos que estão aí nas pesquisas, já pontuando o Lula, o Bolsonaro, Geraldo Alckmin, o Álvaro Dias, Ciro Gomes? Qual é o diferencial da Marina, além de que ela é a única mulher? A Marina tem ela colocou o nome dela à disposição para essa disputa eleitoral, pensando que essa disputa eleitoral tem sentido numa prestação de serviço que ela quer trazer ao país, de ajudar a refundar a República. Infelizmente, o ethos republicano, essa coisa da preocupação com o bem comum, foi se perdendo entre os políticos. E hoje a gente chegou ao limite disso com escândalos de corrupção. A história de vida da Marina traz para a sociedade brasileira a importância da educação. Ela foi alfabetizada aos 16 anos de idade, sabe a importância do trabalho duro, sabe como é difícil as desigualdades nesse país. Ela sentiu na pele
E ela, como mulher negra, vindo do interior do Acre, alfabetizada aos 16 anos de idade, poder ser uma pré-candidata à presidência da República, num lugar onde nossa política, infelizmente, é só de homens brancos, mais velhos, é uma conquista. Ela traz isso, ela tem a capacidade de agregar. Sem dizer que ela tem uma capacidade de escuta e de atuação muito forte. Muita gente esquece, Maria Lídia, quando ela foi ministra do Meio Ambiente, as contribuições como gestora que ela deu para o nosso país. E quando ela foi senadora, as contribuições para melhorar a qualidade da política que ela trouxe como senadora. Agora, você usou várias vezes a palavra que Marina é forte, forte, forte. Exatamente o contrário do que insistem os adversários, falam, claro, né? De que ela é frágil. De que ela é muito frágil, não apenas do ponto de vista, assim, o biotipo da Marina, mas as questões de saúde que ela já enfrentou, mas também do ponto de vista político. Ela andou sumida depois da última eleição e agora ela está aparecendo. E o próprio Ciro Gomes disse que essa vai ser uma eleição de testosterona. Quer dizer, Marina Silva tem a força suficiente para enfrentar a truculência dos adversários? Olha só, ela enfrentou a truculência dos adversários numa carreira política improvável. Né? Uma pessoa que passou por três vezes malária, hepatites, contaminação por mercúrio e tem uma resistência de trabalho tão grande quanto ela tem, e confesso que muitas vezes eu tenho dificuldade de acompanhá-la no ritmo de trabalho, nós temos que falar do que é esse tipo de fraqueza. Marina se posicionou durante esse tempo todo. O problema, a diferença é que ela não tem um mandato. Ela não tem um mandato parlamentar, ela não está no Congresso Nacional, então, que é onde estão os temas mais polêmicos do nosso país, acabou que acabava não estando muito na imprensa, mas se posicionou nas redes sociais, e toda vez que ela é convidada para fazer entrevistas fez. E isso reside um pouco também num preconceito com o biotipo da Marina, né? Acho que é importante dizer, a Marina tem uma força, quando ela fala, é impressionante o tamanho que ela fica e a capacidade de articulação e de conversa que ela tem. Então eu tenho certeza que a Marina reúne as condições e habilidades para ajudar nesse caminho de transformação do país. Bom, além das habilidades, vocês têm aí um desafio pela frente nas condições para uma campanha eleitoral. Primeiro, a participação no fundo eleitoral é muito pequena da rede de sustentabilidade, 0,05. Eu até me detive para ver se eu estava lendo certo aquele número, né? O percentual. E em termos de tempo para a campanha eleitoral em rádio e TV, 12 segundos. É verdade. Então é uma luta muito desigual. É uma luta desigual. E como é que vocês vão compensar isso? É uma luta desigual. O sistema político se fechou entre si. Eu digo que os partidos políticos no Brasil, eles detêm esse monopólio da participação eleitoral e como nós estamos vivendo uma crise, eles se fecharam ainda mais. Infelizmente, os partidos políticos são uma cláusula de barreira, um empecilho para a sociedade participar e eles tiveram mais poder ainda nessa eleição com a reforma eleitoral. Um fundo bilionário de 1,6 bilhões de reais e o tempo de televisão só distribuído ali entre os mesmos. Nós ficamos com uma parte pequena do ponto de vista proporcional, mas estamos trabalhando junto com outros partidos em possíveis coligações, alianças e acreditamos muito na força que a sociedade tem para além dos partidos políticos. Ainda que eles tentem se fechar e fechar o poder entre eles, o poder emana só do povo e da nossa sociedade. Terminando, você vai sair candidato? Eu sou postulante a pré-candidato, como jurídico diz, né? Pré-candidato a deputado federal pela Rede Sustentabilidade no estado de São Paulo. Muito bem. Agradeço muito sua entrevista. Muito boa obrigado, noite. Maria Lídia. Estela. O dólar subiu hoje pela quarta sessão seguida e terminou o dia cotado a R$ 3,32, o maior valor desde junho. A alta hoje foi de quase 1%. A elevação da moeda americana acontece em meio a temores de que o governo não vai conseguir votar a reforma da Previdência neste ano. A seguir, o Grêmio está na final do Mundial de Clubes em Abu Dhabi. O time gaúcho venceu o Pachuca do México na prorrogação por 1-0. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios.
E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Pessoal, vai começar. Quem tem conta no Bradesco, conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A Corrida Internacional de São Silvestre chega neste ano à 93ª edição, com uma nova geração de atletas de elite disputando a competição, né, Celso? Uma boa noite para você. Boa noite, Estela. A maior, mais famosa e mais antiga corrida de rua do Brasil reúne atletas de renome internacional. Isso não é nenhuma novidade. E além de permitir o encontro das mais diversas classes, sem distinção de raça, cor, nível social, é o caso do maratonista Rafael Moura, que vai se juntar às feras do pelotão de elite neste ano e promete fazer bonito nos 15 quilômetros da competição. Rafael Moura começou cedo no atletismo. No início, com as provas de velocidade. Hoje se dedica à maratona. Na maratona a gente roda 42 quilômetros, dá mais ou menos 2 horas e pouco de prova. E na São Silvestre é uma prova que dura 45, 46, 47 minutos no máximo aí. Então a preparação é mais curta, é mais rápida, é mais intensa. E a São Silvestre a gente sabe que tem a Brigadeiro, com 2,5 km de subida, e aí tem que estar preparado, além de ser uma distância curta e rápida, tem que estar também preparado para a subida. O atleta já disputou uma edição da São Silvestre, mas no meio da multidão de corredores amadores. Pela primeira vez, estará na elite da prova. Eu saí 3 minutos atrás e os atletas de elite já estavam no primeiro, já indo para o 2º quilômetro, né? Então agora correr na elite para mim vai ser muito especial. Tá ali, todo mundo assistindo, antes era eu que assistia, agora tá correndo ali no meio, para mim vai ser muito especial. A estratégia para a corrida já está montada. Os sonhos e projetos para a carreira
são ambiciosos. Eu espero me manter ali atrás, chegando no final e estar ali entre os 10, quem sabe ali um pódio entre os 5, seria uma seria a minha maior conquista até então. Minha ideia não é ficar em provas curtas, voltar para a maratona ano que vem, correr mais uma maratona ano que vem e estar nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e sonhando em 2020. Num jogo difícil e truncado, o Grêmio venceu o time mexicano na semifinal do Mundial de Clubes disputado lá em Abu Dhabi, né, Celso? Foi um duelo equilibrado nos Emirados Árabes entre Grêmio e Pachuca do México. A equipe brasileira fez um único gol do jogo na prorrogação, mas passou a final da competição e agora espera o vencedor de Real Madrid e Al Jazeera, que jogam amanhã, quarta-feira. O drama da equipe de Renato Gaúcho durou até os 4 minutos na prorrogação, quando Everton arrancou em velocidade pelo lado esquerdo após receber lateral de Bruno Cortez e chutou forte, fazendo um lindo gol no baixinho goleiro Oscar Pérez do Pachuca. O belo gol foi suficiente para carimbar o passaporte gremista para a final do Mundial, que acontece sábado às 3 da tarde em Abu Dhabi. 1-0 Grêmio, placar final. Conquista maravilhosa, agora esperar o vencedor, né, Celso? Que pode ser o Real Madrid. Pode não, né? Deve ser. Eu acho... É difícil você falar em algo impossível no futebol, mas impossível o Al Jazeera ganhar do Real Madrid. Eu não consigo observar, mas nem nos maiores pesadelos do torcedor madridista. O Real Madrid deve fazer a final. É possível de ganhar com o Real Madrid? Difícil, ainda mais levando em consideração o futebol que apresentou hoje. Não foi de empolgar. Tá certo, e amanhã tem decisão da Copa Sul-Americana no Maracanã. O Flamengo enfrenta o Independiente da Argentina num jogo em que precisa correr atrás daquele prejuízo lá, né, Celso? O time argentino venceu a partida de ida por 2-1 lá em Buenos Aires. Se quiser ficar com o título da competição, o Flamengo precisa ganhar por 2 gols de diferença. O meio-campista Everton Ribeiro falou da expectativa para o confronto contra os argentinos. O otimismo é muito grande. Até porque uma boa parte do jogo fomos superiores, mesmo jogando fora de casa, mas a vantagem está para o lado deles. Mas agora jogamos em casa, junto com a nossa torcida, a gente sabe que ela faz a diferença, nos empurra e uma final não tem bola perdida, não tem cansaço. A gente vai com tudo para poder reverter e trazer esse título para a gente. A gente já sabe, né, que eles vão tentar segurar o jogo, vão demorar, a gente não pode cair nessa pilha, temos que entrar ligado. E olha que notícia boa, tem novidade na tela da TV Gazeta a partir de janeiro, quando a emissora passa a transmitir com exclusividade na TV aberta a Liga Nacional de Basquete Feminino nas tardes de domingo. Boa notícia mesmo, Estela. A competição começa dia 14 de janeiro e hoje foi o lançamento oficial da Liga em São Paulo, num evento com vários nomes que fizeram a história do basquete feminino no Brasil. O presidente da Liga pondera, reflete, demonstra otimismo, confiança. O basquete feminino existe sim. E no que depender da LBF, nós vamos fazer o melhor basquete feminino todo ano. Se possível, um ano melhor que o outro. O basquete feminino do Brasil promete daqui para frente ser mais forte. Uma liga com mais moral, uma liga com mais respeito, uma liga com mais equipes, uma liga com mais opções ao nosso torcedor. Mais força, mais moral, mais times. O retorno de Campinas à liga, por exemplo, e equipes estreantes. O nosso projeto também é um projeto sério, um projeto que envolve duas entidades extremamente sérias, que é o Poder Público Municipal, que é a FUVIC, uma universidade. E eu vejo assim um campeonato com muito otimismo. Dentre as novidades da Liga, a volta, depois de muito tempo, do basquetebol feminino do Brasil para a televisão aberta. Ó, emissora oficial. Fechamos a nossa emissora oficial, que é a TV Gazeta, que vai transmitir todo domingo, ao vivo, às 15 horas, basquete feminino da LBF.
Sabe aquele sentimento de filhinho novo, quando você vê aquele bebezinho novo? Cara, é uma estreia, é uma coisa inacreditável que às vezes, você falando, mas basquete feminino a gente nem vê, às vezes nem existe. Como jogam há mais de 20 anos em Santo André, eles não sabem que tem esporte, que não tem o basquete feminino lá. Mas por quê? Por não ter essa rica oportunidade de estar divulgando em TV aberta. E graças a Deus está acontecendo. Muito feliz por estar participando disso também. Estou muito feliz de saber que a Gazeta vai estar aí, né, dando esse suporte para o basquete feminino. Eu acho que é um sonho não só dos clubes, mas de todos os atletas também. Eu acho que a modalidade merece estar na mídia, merece que o Brasil inteiro, que o mundo veja essa modalidade, né? Passo pela rua, onde eu posso assistir um jogo de basquete feminino? E você pergunta. Aí você fala, não tem, mas eu não tenho TV a cabo, mas não passa na TV aberta, mas como não passa? Então quando te perguntarem, você vai responder o que agora? TV Gazeta todos os domingos, exceto no Carnaval, às 15 horas. Tá feito. Parabéns, a Gazeta, por mais essa iniciativa. Isso mesmo, muito feliz com essa possibilidade. Muito legal. Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Com você, Gamberini. O Ministério Público deu 5 dias para que o aplicativo Acelera São Paulo se explique. Esse programa da empresa Time Business estaria promovendo João Dória Júnior, o prefeito de São Paulo do PSDB. A administração municipal, no entanto, garante que o recurso não tem relação com a prefeitura e diz que em outubro pediu para que o conteúdo fosse tirado do ar por uso indevido da marca. Segundo a administração municipal, o aplicativo poderia gerar prejuízo à população ao sugerir o envio de pedidos de serviços, ação centralizada pelos canais 156. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O sabor clássico da gastronomia italiana ganha um toque de modernidade. Hoje, no Todo Seu, logo mais, 10h30 da noite.